Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero discutir aqui com vocês um pouco sobre o Teorema de Clairaut, que foi algo que a gente já fez aí nas aulas, né? E eu queria só aprofundar ligeiramente aqui nesse teorema, pelo seguinte, a gente viu essa versão do teorema aqui, que a gente está chamando de Teorema de Clairaut, né? Que diz essencialmente, eu não estou escrevendo com todos os detalhes, né, mas essencialmente ele vai dizer que se você tem que as derivadas de segunda ordem mistas, né, as duas derivadas mistas de segunda ordem são contínuas, então o que vai acontecer? Elas são iguais. Né? Aí o que eu quero dizer com são contínuas aqui? Elas são contínuas numa região aberta aqui em torno de um determinado ponto, então elas vão coincidir naquele ponto. Né? Bom, é um teorema interessante, né? Ele garante de certa forma que basta você calcular apenas uma dessas derivadas aqui, né? E aí você já tem a outra, né? Mas só que tem um problema, né? Se você considera o seguinte, um exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui, só a título de exemplo mesmo, para elucidar o que eu quero dizer, vou pegar, sei lá, f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado. E aí, um exemplo bem simples aí, né? Quando você faz f x, xy, isso vai ser 2x, né? E vou colocar a vírgula aqui, fxy, xy, aí você deriva isso aqui com relação a y agora vai dar zero, né? E olhando só para isso daqui, né, a priori, a gente não poderia dizer ainda que o f de yx é igual a zero também. Né? É claro que, assim, como é uma conta muito simples, de cabeça a gente já sabe que o resultado vai ser o mesmo porque tem uma certa simetria aqui, mas sei lá, vamos colocar então outra coisa, né? Vamos mudar isso aqui, vamos colocar, ao invés de colocar aqui assim, mais ln de y quadrado, ou seja, deixa eu escrever de novo, f de xy igual a x quadrado mais ln de y quadrado. Então, assim, todos os pontos onde essa função aqui está definida, né, que são os valores de y diferente de zero, basicamente, né, porque aqui o ln não está definido só no y igual a zero, porque o y está ao quadrado. Então, em todos os pontos onde essa função está definida, no domínio dela, é verdade isso daqui, né, que a derivada de segunda ordem aqui vai ser zero, né, quando você deriva com relação a x e depois com relação a y, essa derivada mista. Aí, o que a gente gostaria, né, na verdade, é de concluir, a derivada com relação a y e depois com relação a x também vai dar zero. Mas, a priori, a gente não pode fazer isso. Né? Por que não? Porque a hipótese do teorema é que essas duas derivadas são contínuas. Né? Elas têm que ser contínuas para que eu diga que essa igualdade aqui é válida. E eu não calculei a segunda derivada com relação a y para ver se ela é contínua ou não. Eu sei que essa aqui é contínua. Né? Então, do ponto de vista teórico, é um teorema muito interessante. Né? Ele garante que existe essa, digamos, essa simetria aqui. Né? Entretanto, na hora que você vai fazer um exemplo prático, você acaba sendo obrigado a fazer fy de xy igual, aí você tem que calcular aqui, derivada com relação a y é 1 sobre y ao quadrado, derivada do ln vezes a derivada do de dentro, que é 2y, né? Que é igual a 2 dividido por y. E f yx, xy é igual aqui não depende de x, né? Então vai ser igual a zero. Né? Então, óbvio, né? Agora que eu calculei as duas coisas, de fato eu verifiquei que o teorema é satisfeito para todo xy, né? Claro que com
y diferente de zero, né? O tempo todo eu estou fazendo com y diferente de zero. Mas aí o teorema não serviu de nada, porque eu tive que calcular as duas derivadas, eu acabei verificando na mão que essas duas coisas são iguais. E o interessante de um teorema é quando você consegue verificar as hipóteses dele e concluir a tese. Nesse caso aqui, eu não consegui verificar as hipóteses. Claro que a gente poderia formular outros exemplos. Aliás, eu consegui verificar as hipóteses, mas para verificar as hipóteses eu consequentemente tive que verificar a tese ao mesmo tempo, né? Então essa discussão que eu queria fazer com vocês aqui, esse teorema ele é importante, ele é interessante, ele diz muita coisa, mas só que nos exemplos, nos exercícios, pode ser que na maioria das vezes não faça muito sentido, no máximo, e é isso que vocês vão ver aí nos exercícios do livro do Stewart, no máximo que ele vai fazer lá, verifique que realmente o teorema funciona para essas funções. Tá bom, é interessante do ponto de vista didático, né, para você treinar e etc. Mas isso não traz nenhuma utilidade a priori, né, muito grande na hora de fazer contas, digamos assim. Então, assim, na verdade, esse teorema aqui, ele pode ser visto como um caso particular desse outro teorema que está aqui do lado, que essencialmente tem a mesma tese, né, diz que as derivadas mistas são iguais, mas com a diferença que as hipóteses são ligeiramente distintas e, na verdade, você pode pensar nesse teorema aqui como sendo uma consequência desse. Por quê? Porque que a hipótese dele é que a f e uma das derivadas aqui, né, a primeira derivada e uma das derivadas mistas, né, de segunda ordem, são contínuos, né? Então, aqui sim, você poderia... Veja, eu nem vou escrever de novo o exemplo, olhando só para cá, ó. Aliás, olhando para cá e para essa aqui, né, e para essa aqui, né, você já consegue concluir que as hipóteses do teorema são válidas, né, porque essa função é contínua para todo x e essa aqui também é contínua, né, para y diferente de zero. Então, o que eu posso concluir? Que essa derivada aqui vai ser igual a essa. Claro que nesse exemplo particular aqui, também não faria muito sentido ficar fazendo fazer essas duas contas aqui ao invés de fazer essa, mas a gente pode tentar pensar agora sim em algum exemplo onde essa conta seria mais complicada, né? E aí eu evito essa conta fazendo essa daqui, né? Então esse teorema já tem um sentido maior dessa perspectiva das contas, digamos assim, né? Então é uma outra versão, né? Então a gente está aprofundando um pouco mais no que a gente viu na aula. Apesar de que a demonstração desse teorema aqui, ela precisa de uma ferramenta, digamos assim, né, de um outro teorema que a gente não tem aqui nesse curso, a gente não estudou, que é muitas vezes conhecido como regra de Leibniz, que essencialmente diz que você pode permutar o sinal de derivação com o sinal de integração desde que o integrando resultante, isso desde que a derivada do que está dentro da integral seja algo contínuo, né? Então, assim, eu vou fazer só um esboço aqui da demonstração para vocês terem uma ideia, né? Se você, digamos, olha para isso daqui, ó, teorema fundamental do cálculo, vou colocar assim, aplicado à função f, vamos colocar assim, f de x t, tá? Vou colocar assim, f de x t. Então, é como se você pegasse a função f de xy e aplicasse o teorema na segunda variável t. O que o teorema fundamental do cálculo vai dizer? Que a integral de um determinado ponto aqui, que obviamente tem que estar dentro do domínio no que diz respeito à segunda coordenada, né? Até um outro ponto arbitrário do domínio de f de x t dt, o teorema do fundamental do cálculo vai dizer o que sobre isso aqui? Isso aqui é igual a f de x y. Eu estou pensando x como constante aqui nessa conta, né? Então isso aqui é uma função de t. Então isso é f aplicado nesse ponto menos f aplicado nesse ponto aqui, x b, né? Isso que o teorema fundamental do cálculo diz.
Então, quando você olha para essa igualdade aqui que vem do teorema fundamental do cálculo, você pode derivar ela com relação a x. Né? Quando você deriva isso com relação a x, você tem que fx de xy menos fx de xb tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a derivada. Aliás, eu fiz uma coisa errada aqui, né? Aqui não é f, né? Aqui eu queria colocar, na verdade, fy, né? Aí sim, né? Porque eu tô... aqui eu estou integrando, quem que é uma primitiva da f com respeito a y aqui, né? Estou pegando a derivada parcial com relação a y e aplicando em t. Então eu estou aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, né? Na fy. Agora sim é certo, né? Porque eu tenho uma primitiva aqui, a diferença das primitivas. Então uma primitiva dessa fy é a f, né? Porque eu estou integrando justamente com relação à segunda coordenada. Lembrando que a derivada parcial é justamente a derivada com respeito a essa segunda coordenada. Então a primitiva vai ser justamente a própria função aqui. Aí sim, né, isso aqui vai ser igual a f de yx, né, de x t dt. Então o que você poderia questionar aqui nessa conta que eu fiz, e aí que entra o teorema de Leibniz, é que eu passei aqui a derivada que teoricamente estaria do lado de fora aqui para dentro dessa integral, né? Mas como isso aqui é contínuo, como essa derivada de segunda ordem aqui é contínua, por causa desse teorema de Leibniz, que a gente não viu, mas ele diz essencialmente isso, eu posso de fato fazer essa conta e passar essa integral aqui para dentro, né? Mas agora o que a gente pode fazer? Derivar isso aqui com relação a y. Né? Então, quando você deriva isso aqui com relação a y, você vai ter que f de xy, aqui vai dar zero, né? Porque isso não depende de x, está fixado em b, vai ser igual ao quê? A derivada disso aqui, derivada parcial, com relação a y dessa integral de b até y, f yx xt dt. Agora, mais uma vez, né, o teorema fundamental do cálculo, uma versão do teorema fundamental do cálculo, que seria isso, né, que isso aqui é justamente uma primitiva da função que está aqui dentro. Né? Então, seria essa derivada aqui dá exatamente f de yx aplicado em x, aí na segunda variável, y dt. É uma consequência, né, do teorema fundamental do cálculo, porque você poderia escrever isso aqui como sendo uma primitiva dessa função aplicada em y e aplicada em b, mas aí quando você deriva com relação a y, o que está aplicado em b é zero, e o que, quando você deriva com relação a y de k, a primitiva dá exatamente a função que está aqui dentro. Então, você pode pensar nisso como uma aplicação do teorema fundamental do cálculo de novo. Então, o que você acabou... desculpa, que não tem dt, né? O que você acabou de ver? Que f de xy é igual a f de yx. O que você usou essencialmente? Isso aqui é contínuo, né? Eu usou o que isso aqui é contínuo também, né? Mas para aplicar esse resultado que é o mais importante aqui, né, nessa conta, que é passar esse sinal de derivação aqui para dentro, né, porque eu estou derivando dos dois lados com relação a x, foi essencialmente o fato de que essa derivada de segunda ordem é contínua. Então não precisa que as duas derivadas de segunda ordem sejam contínuas, né? Você meio que ganha essa igualdade aqui verificando que apenas uma é contínua. Então, só para vocês terem essa informação a mais aí, né? E perceberem também que tem certas sutilezas, você tem várias versões de um determinado teorema fazendo pequenas alterações nas hipóteses, e nesse caso particular a gente percebe que esse teorema de Clairaut, que a gente estudou na aula, é um caso particular do que eu estou chamando aqui, normalmente é chamado de teorema de Schwarz. Né? Então é isso aí, pessoal. Depois a gente pode até discutir mais exemplos e exercícios disso aí em outro momento, mas por hora é isso aí. Até mais.